Bom dia, hoje é dia 24 de dezembro de 2022. Isso mesmo, falta um dia para o Natal. Feliz Natal aí para você, para sua família, enfim, todas as pessoas aí que estão à sua volta. Mais um dia de quarentena mental, mais um dia de ansiedade que você mesmo cria dentro da sua própria cabeça, ok? Vou falar sobre o quê? Enfim, antes de gravar esse podcast, né, eu estava pensando sobre várias coisas. Sobre como eu fiquei mais confiante no meu ensino médio. E aí eu resolvi gravar o podcast, né? Mas aí, velho, começou a vir barulho, não sabia se era minha prima, não sabia se era o cara do do iFood que eu tinha pedido iFood. Aí eu basicamente fiz esse podcast, só que eu joguei ele fora, porque, mano, ficou um monte de interferência no meio e eu cortei e vocês não precisariam saber disso, só que por algum motivo eu tô falando isso aqui agora, mas tudo bem, era só eu fingir que nunca existiu esse podcast, que vocês achariam que seria o primeiro podcast esse aqui, mas agora eu estou falando que não é, e eu já fiz esse podcast, só que eu vou fazer ele de novo, porque sim. Enfim, pra ficar melhor, né? Eu não quero que fique algo porco para vocês. Enfim, cara, de manhã, principalmente, eu tava meio que pensando assim, pô, quando eu entrei pro colégio militar, né, onde eu estudei, tinha, como a gente era criança, sempre ficava os alunos, pô, enchendo o saco, o professor falava alguma coisa minimamente engraçada, já tinha um cara ali que fazia alguma zoeirinha, algum cara tinha alguma dúvida, pô, ele levantava a mão, falava, ô professor, não entendi isso aqui, hein? Quanto que é 2 mais 2, né? Aí eu ficava bolado, que eu falei, mano, pô, o cara é burro, né? O cara não sabe ali o beabá da ciência, o beabá ali da, sei lá, da matematiquinha simples que tinha na época, enfim. E hoje eu sou esse cara do beabá, porque eu repeti em cálculo 2 vezes já na faculdade, mas tudo bem, é a vida, não é mesmo? Mas estamos aí. Mas eu não pergunto nada, né? Porque eu sou um imbecil tímido que não queria perguntar para o professor. Enfim, tirando esses fatos, eu percebi que no ensino médio, quando eu cheguei, diminuiu bastante as pessoas falando, as pessoas zoando na sala, enfim, essas coisas assim que quando você está no ensino fundamental é normal, né? Obviamente, isso aí não é um segredo para ninguém, vocês sabem, as pessoas amadurecem e obviamente diminuiu. Só que eu achei que diminuiu bastante mesmo, sabe? Assim, num ponto que não precisaria. Sendo que o segundo e terceiro ano, né, principalmente no final do segundo ano, os professores já estão mais de boa, sabe? Porque eles sabem que a gente vai estudar mais pro Enem e no terceiro ano a gente nem vai ligar direito para as aulas dele, a gente vai mais focar no Enem mesmo. Né? Então o foco deles é mais saber como é que funciona o vestibular do Enem para falar como a gente vai fazer a prova, qual, sei lá, começa pelas mais fáceis, não vai nas mais difíceis, não fica ali muito tempo nas mais difíceis. Eles vão falar alguma coisa assim de prova, né, pra gente mas melhorar o nosso psicológico ali para a prova e também falar como é o padrão de se fazer uma prova do Enem. É isso que é o foco do terceiro ano, se eu fosse resumir aqui para vocês. O que não tira o mérito, tá? É uma coisa importante porque principalmente o adolescente ali que ele não sabe, às vezes quer fazer da vida e tá meio confuso, pelo menos ele vai ter um norte, né? Então, enfim. Mas sabendo disso e vendo esta falha no sistema, eu falei, cara, pô, os professores estão mais de boa e ao mesmo tempo não tem o cara ali que ele fica perguntando, o cara é burro e que me lembra da matéria, porque aí quando o cara pergunta, eu lembro da matéria, eu falo, mano, o cara é burro, não sei o quê. Aí quando eu vou estudar, eu vou lembrar que ele fez aquela pergunta burra e eu vou, na hora da prova, obviamente, saber e vou marcar e ainda achar que o cara é um idiota. Aí beleza. Eu
pensei nisso, né? Falei, mano, precisa desse cara burro. Também precisa do cara ali que faz a piadinha, porque, mano, às vezes fica tão. Tipo assim, pô, eu chego. Mano, eu acordo lá 5 horas da manhã, né? Que eu acordava. Vou lá pra escola, tem que estar lá na escola às 7 horas, fico um tempo lá esperando. Às vezes tem formatura, tá todo mundo cansado pra caralho, tá ligado? E ainda assim, tipo, a gente fica lá só vendo slide, né? Os caras fecham a janela, fecha a porta, fecha tudo. A gente fica lá vendo slide, o professor fala, 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 fala. E aí ele vai falando assim, e a voz dele vai diminuindo, não sei o que, e vai te dando sono. E é isso, cara. Entendeu? Aí, tipo assim, eu fico meio, pô, mano, ninguém fala nada. Tipo, às vezes ele fala alguma coisa de que, porra, mano, às vezes ele tá fazendo a piadinha. Tipo, às vezes o professor fazia. Ninguém, tipo, dava a entender que era uma piada. Às vezes o próprio professor fazia uma piadinha pra deixar a aula mais interessante e ninguém fazia nada. Ou às vezes ele perguntava alguma coisa, vocês entenderam? Eu ali como posição de aluno, eu sabia que ninguém entendeu porra nenhuma. Mas ninguém falava nada também, porque estava todo mundo tímido, né? Obviamente, ainda tinha gente que perguntava, mas se perdeu isso, entendeu? Tinha muita gente assim que tinha vários momentos que ninguém perguntava nada por simples vergonha mesmo, sabe? Às vezes ninguém entendeu, às vezes até os inteligentes não entenderam e mesmo assim eles não perguntavam. Então eu pensei, porra, mano, não tem o cara ali das piadinhas. E não tem os caras das perguntas. Alguém tem que ser esse cara, né? Aí eu obviamente pensei, pô, mano, eu não tenho essa personalidade. Né? Não tem como eu ser o cara da piadinha e o cara da pergunta, porque eu não tenho essa personalidade, né? Eu sou tímido, enfim. Né? Eu sou tímido desde criança, tipo assim, eu nunca fiz isso na minha vida, agora no ensino médio vai me dar a louca que eu vou fazer? Nem ferrando. Então eu comecei, quando o pessoal perguntava, às vezes ali eu adicionava uma outra pergunta, às vezes eu perguntava pro cara ali que já tinha perguntado alguma outra coisa para meio que estimular ele a fazer mais pergunta. Às vezes quando tinha um cara que fazia uma piadinha do nada, sabe? Raras e raras e raras. Isso, tipo, de fazer piadinha era bem raro mesmo, sabe? Aí eu ria da piada dele, eu já olhava pro cara ali pra ele dizer, ó, mano, é engraçado, faça mais piadas e torne esse ambiente um pouco mais vivo. Né? Não parece, sempre parece um bando de zumbi que tá aqui só vendo cálculos, sistema, o ciclo de Krebs lá, os negócios de química lá, do spin, do átomo girando, do elétron girando lá. Mano, vamos dar um gás aí nessa coisa, né? Mas enfim, mesmo assim, eu tentei fazer isso e não adiantou muita coisa, sabe? Eu acho que, tipo assim, de uma certa forma, eu me aproximei relativamente, assim, como colega de alguns caras por causa disso, mas não foi o suficiente para mudar o ambiente, né? Então pensei, puta vida, não, o ambiente não está alterado. Eu não vou entender a matéria, porque eu também estava. Eu sabia que eu estava com um pouco de preguiça de estudar também. E eu queria só entender a matéria na escola, para em casa eu não queria ver nada, tá ligado? Eu meio que só revisionar ali para a prova e fazer e tirar lá meus pontos que eu consegui. Então eu falei, velho, eu vou ter que ser o cara ali das perguntas das piadinhas. E eu fui o cara das perguntas da piadinha. Entendeu? Eu comecei a fazer as piadinhas. É, teve até uma professora, mano, uma professora que ela era muito, muito fechada. Ninguém tinha coragem de falar nada na aula dela. Porque ela realmente parecia meio brava. E teve uma vez, assim, que entrou uns caras lá na minha sala, que nem era da minha sala, sabe? No segundo ano ainda, nem era terceiro ano. Aí ela sempre, os professores lá do colégio, tinha alguns, os mais sérios, quando você fazia alguma pergunta ou você respondia alguma coisa que não tinha, que estava errado, né? Às vezes você nem estava muito errado, mas você só estava ali um pouco errado, o professor ele já falava, ô, sei lá, vou dar um nome aleatório aqui, ô Mateuzinho, você tá meio equivocado, sabe?
E era um pouco engraçado, né? Porque tipo assim, o você está equivocado, eu acho que, tipo, também geralmente eles falavam isso pra pessoas. Tipo assim, nem eram as pessoas burras. Era para qualquer. Geralmente era pra qualquer pessoa, entende? Então era muito engraçado, porque às vezes tinha um cara inteligente e ele falava, mano, olha, eu acho que você tá equivocado, sabe? E aí eu sempre achei, tipo, eu acho que todo mundo achava um pouquinho de graça, mas ninguém falava nada, né? Você achava um pouquinho de graça e terminava a aula, você ia embora e beleza. Aí teve uma vez que um menino lá, tava tendo uma aula dessa professora, perguntou alguma bobagem lá de fotossíntese, alguma coisa assim, de ciências lá. Aí a professora falou assim, a professora ela ia falar alguma coisa, né? Eu acho que ela ia responder na moral pro cara. Só que aí eu, na hora, falei, calma aí, ô. Sei lá, vou chamar ele de Luquinhas. Calma aí, Luquinhas. Você tá meio equivocado. E toda a turma riu. Porque foi um aluno falando isso, tá ligado? Tipo assim, eles viram que a professora não ia falar que ele estava equivocado, ela ia responder ele normal. Só que todo mundo sabe que uma resposta padrão para responder perguntas idiotas feitas por alunos que professores geralmente usam, entendeu? Então todo mundo riu ali na hora. Foi uma alegria coletiva que eu fazia tempo que eu não via essa alegria e eu proporcionei a alegria coletiva, entende? Isso que é o mais louco da parada. E e o que eu posso falar aqui mais? E tipo assim, aí beleza. Com isso eu vi assim que caramba, né? Tipo, eu aqui sendo eu mesmo, tipo, só eu pegando as coisas que eu achava engraçado, né? Que eram essas piadinhas. E às vezes só fazendo umas perguntas também pros professores. Eu consegui meio que alterar o ambiente, tá ligado? Eu deixei o ambiente mais leve. Não só pra mim mesmo, né? Inicialmente eu queria fazer mais pra mim, mas também eu consegui fazer pra outras pessoas, entende? À minha volta, entende? E eu acho que se eu fosse um pouco mais sociável ali naquele momento, talvez eu poderia ainda ter conversado com mais pessoas, né? Tipo, enfim, ser mais sociável mesmo, sabe? Não tem muito o que falar aqui disso. Mas, né, obviamente, naquele momento não foi só isso, porque como eu disse, eu fiquei muito confiante no meu final ali do ensino médio, né? Então estavam acontecendo outras coisas. Por exemplo, eu comecei a ter coragem lá de falar com a menininha lá que eu gostava, né? Que eu era apaixonado e eu acho que até hoje, de uma certa maneira, eu amo essa menina, porque ela realmente ela tem muito a ver com a minha personalidade, sabe? Tipo, essa minha personalidade padrão, sem ser essa daqui que eu falei agora, de eu estar mais solto, não sei o quê. A minha personalidade mais tímida e os caramba, parece que essa mina aí, ela comprou essa minha personalidade, sabe? De uma certa forma. Mas, nessa época aí que me deu essa luz para eu ficar mais confiante para falar com ela, também estava sendo a época que eu tinha visto lá uns MGTOW, né? Porque eu na real, queria voltar para a comunidade de ANCAP, porque fazia um tempinho que eu não via os ANCAPs. Mas aí eu voltei, eu continuei achando chato. E eu falei, mano, eu preciso ter alguma coisa relativamente CDF no campo do YouTube para eu ver. Só que sem ser ANCAP, porque ANCAP eu tô achando chato, né? E eu vi que muitas pessoas da comunidade ANCAP foram para esse bagulho aí de MGTOW. Entende? Foram lá ver esse pessoal de MGTOW, porque tinha um cara lá que chama Platinho, que ele tava fazendo esses negócios de MGTOW, só que ao mesmo tempo ele fez um vídeo lá do Hans Helman Hope, que é um cara famoso lá do ancapismo, né? E aí, beleza, cara. Aí eu fui pra esse mundo aí dos MGTOW. Eu não comprei a ideia, sinceramente. Eu só tava ali mesmo porque eu queria alguma coisa para ver, né? Eu não tava ali porque eu gostava dos MGTOWs. Eu só queria ver alguma coisa, sabe? Eu queria me distrair. Era isso. Tipo, eu entrei mais com esse propósito, né? Obviamente, conforme eu fui vendo, algumas coisas ali eu concordei. E uma dessas coisas foi que
eu comecei a achar que mulher não tinha meio que o mesmo senso de valor que nós, homens, héteros, machos alfas, temos. Essa parte que eu tô falando ironicamente, tá? Se você não sabe. Porque definitivamente não somos homens alfas. Enfim. E aí meio que. Beleza. Eu fui lá, né? Eu percebi essa coisa sobre as mulheres, né? Como eu achava. Porque eu acho que as mulheres meio que elas têm um senso mais ali momentâneo, né? Elas se importam ali talvez mais momentaneamente, mas a gente tende a se importar mais a longo prazo, né? Eu acho. Posso estar falando merda, mas eu acho. Eu tenho isso na minha cabeça, entende? Então, tipo assim, por exemplo, quando uma mulher se separa, é muito mais fácil dela, se ela ficar com outro cara já esquecer do cara que ela tinha ficado antes do que um homem. Um homem ele fica meio pá, porque talvez nem é porque ele não fique, que ele fique com outra mulher. Que às vezes ele fica tão mal dele separar da primeira mulher ali que ele estava gostando, que quando ele vai conhecer uma outra mulher, ele meio que tá tão abalado que ele fica inseguro ou ele fica chato, né? Por se importar ainda com aquela outra que ele estava se relacionando. E meio que ele não consegue ficar com as outras mulheres, né? Ele não, meio que não consegue. E ele fica ali naquele ciclo vicioso de pensar na mulher ali até o momento que ele fala, mano, vambora que senão a gente não anda, né? A gente tem que ir pra frente aí, velho. Não dá pra só ir pra trás, não. Vamos, né? Vamos querer, né? Vamos querer. E aí, eu acho isso. É basicamente isso. Com isso, eu fiquei mais seguro de ir na menina que eu gostava, porque eu vi que, mano, ela não se portava tanto assim comigo como no meu sentimento ali momentâneo eu achava, entende? E também eu fiz algo que era assim, como eu entendi que na minha cabeça todas as mulheres eram assim, eu falei, pô, tá, todas as mulheres são assim, beleza. Mas também tem aquelas mulheres assim que elas só se atraem por você, né? Elas nem amam, entre aspas, você, elas nem são pra namorar você. Elas são umas minas ali que você conhece e elas se sentem atraídas. Meio que se você ali fizer os negócios, né, certinho, você falar, sair com ela gostar de você gostar dela, vocês uma hora ali ficam relativamente sozinhos, aí você beija ela, sabe? Supondo aqui. Provavelmente ela vai ficar com você, né? Se ela tá atraída por você e acontecer essas etapas que eu disse antes. Então, eu pensei assim, pô, mano, na minha vida de criança, eu sempre gostei de uma mina e eu não consegui na mina, porque eu só gostava dela, eu ficava preso nisso aí, e eu tinha muito medo de perder ela, né? Porque, tipo, pô, se eu fizer alguma merda, se eu chegar nela e fizer alguma merda, fudeu, eu vou ficar devastado por um tempinho razoável, né? Porque eu meio que coloquei ali todas as minhas esperanças nela e provavelmente eu vou deixar de fazer algumas coisas porque eu gosto dela, simplesmente de eu estar pensando nela. Então eu vou. Esse é o meu jeito, né? Eu acho até hoje que é assim. Então o que eu pensei? Eu falei, velho, beleza, eu tenho essa personalidade aqui de criança, e ao mesmo tempo eu compreendi aqui pelos deuses migtaus que mulher ela não se importa tanto, né? Ela se importa mais momentaneamente. Então eu falei, velho, tá. Se eu fico assim, quando eu era criança, muito inseguro de ir numa mina, e às vezes eu nem vou porque eu fico tão inseguro que eu acabo preferindo não ir do que correr o risco de ir lá e me foder, pô, então eu vou em outra mina, tipo assim, se não der certo com essa principal mulher que eu quero ficar, eu tenho uma outra mulher
que se eu me fuder, eu tenho essa outra mulher aqui. É meio merda, porque assim, parece que é um step a mina. Sim, né? Quando eu falo aqui. Mas não é um step, porque é aquele negócio que eu falei. Tem a mina que ela só se atrai por você. Ela não tá ali querendo namorar você. Entendeu? Ela só tá meio que atraída por você. Beleza? Então, eu não acho isso errado. Ela é um step, mas ela não é, ela nem liga de ser um step porque ela só tá traída, entende? Ela é tipo assim, tanto você não falaria que ama ela e nem ela falaria que ama você, entende? Então você não tá iludindo a mina. E nem ela, se ela estivesse fazendo a mesma coisa com você, nem ela tá iludindo você. Se você acha isso, você é um bosta, me desculpe. Então foi isso que eu fiz. Foi basicamente aquela menina, a outra menina que eu tinha falado da, eu vou dar a menina que eu gosto mesmo, a primeira, como Maria, e a outra menina como Joana, beleza? Tinha a Maria que eu gostava pra caralho, e que eu tinha medo. Se eu fosse nela só gostando dela, eu ia ficar devastado. E foi isso. E tinha a segunda menininha que agora ela mudou o jogo. Que com essa segunda menininha aí, com a Joana, pô, a Joana ali, eu ia ter mais coragem de ir na Maria, porque a Joana tá ali, pô. Se der merda, pelo menos eu tenho uma chance com a Joana, entende? Então eu não ia ficar completamente devastado. E foi isso que eu fiz, né? Foi basicamente isso. E também, tipo assim, tinha outra coisa que eu aprendi com os MGTOWs, que é tipo, mano, se você ficar foda mesmo, e foda que eu digo, não é foda assim de você só ser um cara que pega muita mina. Porque, mano, um traficante faz isso. E não, tipo assim, eu não acho um traficante foda. Não sei se você acha, mas eu não acho, entende? Mas se você for realmente um cara foda, assim, uma pessoa boa e faz as coisas direitinho, você vive o momento. E no caso aqui do relacionamento, pô, se você tá saindo com uma mina, pô, você gosta da mina mesmo, sabe? Mesmo se você tá ficando com a mina, tipo, você gosta, mas você gosta de ficar ali de ficar com a mina, sabe? Você não tá ali por ficar, sabe? Você não tá ali porque você quer agradar as pessoas socialmente, você não tá ali porque, sei lá, sua família tá cobrando de você tá ali porque você quer ir ali e você quer ficar com a mina, ponto. Entende? Eu sei que é meio besteira aqui, parece meio besteira o que eu falei, mas eu acho que faz sentido, tá? Eu acho que tem gente que faz isso. É... E aí, meio que eu achava que se tivesse um cara foda, né? É muito difícil uma mina, tipo, a maioria das mulheres não gostar de um cara foda. Porque ele é um cara foda, entende? Ele faz as coisas que ele quer, não por revolta, mas ele faz as coisas assim, simplesmente porque ele quer, ele não faz mal pra ninguém, tipo, ele não. Ele tá vivendo a vida dele ali de boa, entende? E ele faz ali as coisas de acordo com os valores dele, tá ligado? E eu falei, mano, eu acho que é muito difícil uma mulher ela não gostar de um cara assim, sabe? Se é muito difícil, né, uma mulher normal não gostar de um cara assim, vou tentar ser um cara assim. Né? E foi isso que eu fiz. Com isso, eu tentei ir naquela mina que eu. Na primeira mina que eu gostava. Na época, eu vou ser honesto aqui, eu não tava gostando tanto dela, entende? Mas eu fui porque eu gostava dela, né? Eu não tava gostando tanto, porque ela tinha feito uns negócios que eu não gostei, mas eu fui, sabe? Eu fui lá ver se também. E tipo assim, eu também queria ver se ela gostava de mim mesmo, sabe? Tipo assim, do Prisk primário, né? Ela não gostava meio que. Tipo assim, se eu mudasse do nada, será que ela não ia. Se eu mudasse pra um cara foda, será que ela ia meio que, entre aspas, recusar? E falar, mano, não, você é aquele Prisk. Você é o primeiro Prisk que eu conheci. Você não é esse Prisk. Entende? E aí, basicamente, eu vi que ela gostou do outro Prisk também. E eu acho que o outro Prisk que eu sou, entre aspas, agora, fez com que ela ficasse mais apaixonada por mim do que eu com ela. Tá ligado?
E meio que a minha dúvida estava esclarecida, né? Eu fui lá, fiz as coisas, a mina que eu gostava começou a gostar de mim. Também tinha uma outra mina ali que, que se desse errado, ela tava ali e talvez eu poderia ficar com ela algum dia, né? Então meio que tava dando tudo certo, né? Meio que as minhas escolhas estavam saindo conforme eu gostaria que saísse mesmo, entende? E meio que com isso, né? Tanto com esse negócio dessa menina que eu falei, quanto o negócio lá da sala, que eu comecei a falar na sala, não sei o que, pipipopó, eu percebi que o que muda mesmo a nossa vida é meio que as nossas ações, né? Tipo, se você é um cara triste aí, porra, mano, não tem segredo. Você tem que fazer as coisas que você realmente quer fazer. Aí você vai falar assim, pô, mas o que realmente eu quero fazer? Aí é você que sabe, tá ligado? O que muda realmente é o jeito que você pensa, né? É a interpretação que você tem do mundo e a sua ação no mundo, tá ligado? E, enfim, eu vou falar que é verdade que tá atualmente mesmo eu aqui que entendi isso aqui no ensino médio, oh meu Deus, eu mesmo não estou fazendo isso aqui. Eu não estou sendo um cara foda aqui que eu acho que eu queria ser, sabe? Eu infelizmente não estou conseguindo ser esse cara aí não, velho, sabe? Às vezes eu tô fazendo, né, tipo, pô, não consegui passar em cálculo, entendeu? Mas eu tô tentando, velho. Tô tentando aqui me reerguer dessa quarentena desgramenta, que, querendo ou não, sentimentalmente me abalou. E eu tô tentando voltar das cinzas, né? É isso. De passinho em passinho, vamos aqui construindo uma casinha, né? E o que é outra coisa que eu queria falar? Não, eu falei, não sei se deu pra entender direito. Eu acho que não, porque quando eu começo a falar aqui no podcast é uma loucura, entendeu? Às vezes eu queria terminar com o meu arco, assim, de um jeito muito foda, mas às vezes eu não consigo explicar do jeito foda, mas às vezes eu vou olhar lá no podcast, né, tipo, depois que eu gravei, aí eu falo, caralho, mesmo eu falando de um jeito que eu achei esquisito na hora de eu gravar, na hora que eu ouvi o podcast, deu pra entender. Entendeu? E às vezes deu pra completar o meu arco. Mas eu não sei se agora isso que eu falei deu pra completar meu arco, deu pra entender. Mas enfim, dane-se isso aí. O que eu queria falar mais? Cara, eu acho que eu já falei bastante. Então eu só vou aqui. Eu separei mais quatro tópicos aqui que eu queria falar. Que era o. Ah, não, três tópicos. Que é o embate do amor. Que é basicamente uma mina aí que eu tava quase ficando nas férias da minha faculdade, mas deu umas treta aí que não deu. Eu queria explicar isso no podcast. E a oportunidade de ferro. Ah não, o embate do amor é outra coisa. É outra coisa que eu esqueci agora. E o embate de ferro que era essa coisa que eu tinha falado antes. Enfim, desculpe aí, galera. Embate do amor, eu não lembro o que era o embate do amor. Enfim, eu deixo uns códigos aqui que às vezes nem eu lembro o que eu queria dizer, mas enfim. Eu queria também falar dos Simpsons e, e a sensação de eu estar no caminho certo, né? Mas eu vou deixar isso aqui, o embate do amor quando eu lembrar de novo, a oportunidade de ferro, a sensação de estar no caminho certo e eu falando do que eu tô achando dos Simpsons para um outro podcast. E nesse podcast eu quero finalizar aqui falando da briga entre a Sony e a Microsoft, ok? Porque tá uma merda isso aí, eu tô achando uma porcaria. A Sony quer impedir a Microsoft de comprar a Activision, porque, mano, é o seguinte, a Activision, ela tem um joguinho que chama COD, né? Call of Duty, se você não sabe. E o Call of Duty, ele vendia muito no PlayStation, tá ligado? Que, se você não sabe, a Sony é dona da PlayStation. Aí, o que acontece? Como
a PlayStation estava ganhando dinheiro pra caralho e a Microsoft vai comprar a Activision, que faz o jogo do Call of Duty, a Sony tá com medo de, tipo assim, quando a Microsoft adquirir a Activision Blizzard por completo, eles pegarem o Call of Duty e deixarem exclusivo pro Xbox, entende? Porque é um jogo que vendia pra caralho lá no PlayStation. E aí meio que eles estão com uma briga lá com o governo para tentar fazer o governo impedir que aconteça a compra da Microsoft, da Activision, pela Microsoft, entende? E tipo assim, olha que louco, porque a Microsoft é uma empresa gigantesca. Não que a Sony não seja, mas a Microsoft é muito gigante. A Microsoft acho que é uma das três primeiras empresas maiores do mundo, sabe? Tipo, que ganha mais dinheiro e também a estrutura deles é colossal, tá ligado? E mesmo assim eles não conseguem tancar com a Sony em questão de jogo, tá ligado? Porque a Sony, eles têm muita parceriazinha com, muito collab lá com o governo europeu, sabe? Por mais que eles tenham uma estrutura lá no Japão, né, a sede no Japão, eles têm muita influência dentro do mercado europeu, por algum motivo. E aí, tipo assim, os caras lá da Europa estão comprando esse negócio da Sony de não querer que a Microsoft compre a Activision. Mas aí que tá. Você fala assim, nossa, então, meu Deus, a Sony só falou assim pra eles não comprarem, pro governo impedir a compra lá da Microsoft, da Activision pela Microsoft e acabou? Não, logicamente não. Eles estão dando vários argumentos, que eu diria, para fazer, né, que o governo impeça a compra da Activision pela Microsoft. Que é o quê? Eles estão falando lá que... Mano, acho que tá muito chato isso aqui, né? Eu não sei se tá chato, mas eu vou continuar falando aqui, porque senão vai ficar muito esquisito eu acabar o podcast aqui. Mas enfim. A Sony, ela meio que... Ela tá sendo uma pedra no sapato, tá ligado? Eles estão falando assim que a Microsoft vai criar um monopólio, que, meu Deus, vai acabar a concorrência, e, oh, meu Deus. Tipo assim, coisas que a Sony já fazia, tá ligado? A Sony era uma filha da mãe do caramba no mercado, e agora que a Microsoft meio que tá fazendo a mesma coisa que eles fizeram em toda a história do videogame deles, agora tá errado. Agora não pode. Oh, meu Deus, como assim? Alguém que é maior que eu e que provavelmente vai me passar. Eles querem comprar uma franquia que vendia pra caralho aqui na minha plataforma. E isso vai ajudar muito mais eles a me passarem mais rápido. Não é possível. Isso tem que acabar agora. Não pode acontecer isso. Então, esses filhos da mãe da Sony, esses egoístas que já estão aceitando a derrota, tipo assim, eles não, como é que fala? Eles já sabem que vão perder, tá ligado? Não tem como parar a Xbox. Pô, a Microsoft já quer comprar Netflix, cara. Não dá pra combater esses caras. Os caras são muito gigantescos. Mas eles já estão aceitando derrota. E eles só estão, sabe, enchendo o saco ali pra Europa não aprovar a compra. Mas, velho, sabe, tipo assim. E o foda é que, outra coisa, a Europa está comprando a briga da Sony, tá ligado? Eles estão comprando. Porque é o que eu falei, a Sony é muito influente lá na Europa. E tipo assim, é muito engraçado também que, tipo, um mercado japonês, né, entre aspas, que é da Sony, ela é mais influente que o mercado americano na Europa. Né? Isso eu acho muito engraçado. E tipo assim, de uma empresa que é gigantesca nos Estados Unidos, gigantesca, que provavelmente deveriam ter vários tratados ali, vários acordos com o governo europeu, e mesmo assim a Sony continua sendo mais influente do que eles, tá ligado? Mesmo eles já sabendo que vão perder a guerra dos consoles. Porque a Microsoft vai passar eles, não tem como. Entendeu? Enfim. Era só isso que eu queria falar. O podcast aí deu 34 minutos. Foi legal. Foi bacana. Eu tô quase sem voz. E. Até um outro dia aí, cara. Até um outro dia, beleza? Até mais. E uma boa semana aí pra você. Um bom Natal, né? E um feliz ano novo aí pra você. Se eu não votar antes disso. Beleza? Até mais e falou!